Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Estamos no ar com a primeira edição. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa, no trabalho, para você que ainda está em casa, né, nos assistindo no tablet, no celular. E agora nós temos a nossa versão impressa. Você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e nosso WhatsApp, você já sabe, super fácil, DDD 24 99323 4567. E tem as nossas redes sociais também, para você acompanhar a gente ao vivo, e toda a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã, está aí na sua tela, nosso Facebook, YouTube e Instagram. Pode mandar sua mensagem por lá também e participar ao vivo aqui com o nosso jornal. E olha só, hoje em Petrópolis o dia amanheceu nublado e com fortes rajadas de vento. Demorou para amanhecer, demorou para clarear. Olha só como estava o céu hoje de manhã. Bem Cinza, escuro, né? E bem escuro mesmo. Vamos às notícias desta sexta-feira, dia 10 de junho. Preços de produtos que compõem cesta básica registram queda. Safra de grãos deve chegar a 271,3 milhões de toneladas, estima Conab. Operação Donos da Terra combate desmatamento e garimpos ilegais em terras indígenas. Ministério da Justiça prorroga treinamento de força-tarefa para atuar em presídios. Motivo de desligamento não é mais anotado na carteira de trabalho. Menino de 4 anos é encontrado nos Estados Unidos após sobreviver 2 dias sozinho em temperatura de 4 graus. E mais, acidentes de trânsito aumentam 43% em maio deste ano em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos essa edição com a leitura dos destaques do nosso jornal Correio da Manhã, nossa versão digital. Lembrando que você pode entrar lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você se cadastra e fica bem informado e pode receber também a versão digital aí no conforto do seu celular, do seu tablet, da sua casa, onde quer que você esteja. Vamos aos destaques da primeira página. A manchete de hoje: prejuízo 5 estrelas. TRE requisita hotéis para abrigar zonas eleitorais. Esse é o destaque da página 3, na coluna do Cláudio Magnavita. Na página 4, em política e nacional, Brasil conversa de Putin a Biden. Política externa prioriza o país. Reunião bilateral aconteceu durante a Cúpula das Américas nos Estados Unidos. A foto aí é da reunião aí bilateral entre Biden e Bolsonaro. Ainda na primeira página, produção industrial do Rio tem alta de 5,9% em abril. Do ladinho ali, em página 5, em economia, inflação tem alta de 0,47% em maio. Temos também os destaques do esporte e também do segundo caderno. Exatamente. Vamos então agora à página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grace. O IPCA de maio mostra que índice pode ser controlado. O resultado do IPCA de maio de 0,47%, um pouco abaixo da previsão de mercado, que era de 0,6%, pode significar um respiro para o governo e para o brasileiro, na questão dos preços e da inflação. Porém, ainda há muito para remar para fazer com que o índice volte à casa de um dígito. Mesmo com essa ligeira queda, o IPCA em 12 meses está na casa dos 2 dígitos, 11,73%, provocando as várias tentativas do governo para tentar frear o índice, como as mudanças no ICMS dos combustíveis. Aliás, ele que foi considerado o grande vilão dos últimos levantamentos, desta vez ficou calmo. O grande temor em maio foram os remédios, graças ao aval da ANS em aumentar em 10% os preços dos medicamentos. E o setor que deu mais alívio foi a habitação, com a queda do preço da energia elétrica, que resultou em baixa de 7% no levantamento do IBGE. Pode até ser que com as novas regras do ICMS dos combustíveis, a inflação volte a cair ao longo do segundo semestre, quando acontecerão as eleições.
Contudo, o que vai salvar mesmo o governo é a inflação cair e ficar em um dígito apenas ao fim de 2022, ou o brasileiro voltar a ter um poder aquisitivo de comprar maior, a fim de não ficar mais escolhendo o que deve ou não pôr no carrinho, ou mesmo abusar na quantidade de produtos. É notório que o setor econômico é de fundamental importância popular para qualquer governo, ainda mais no período pelo qual o mundo passa, com a chegada de um novo vírus, obrigando as pessoas a terem uma nova forma de relacionamento umas com as outras, ou mesmo mudarem as suas condutas. Todavia, sair bem dessa pandemia propulsionará para que o país volte a caminhar no crescimento de antes. Fechar o ano com um PIB alto, próximo ou na casa de 1%, pode favorecer os setores da economia, em especial o de serviços, grande motor do Brasil, a manterem seus projetos e atividades a fim de alavancar o mercado, trazendo mais empregados, aumentando o fluxo financeiro e, consequentemente, elevando os indicadores econômicos. O brasileiro não pode mais esperar um milagre para voltar a ter a renda de outrora. O governo precisa agir e corrigir os rumos da inflação para que volte o mais rápido possível para um dígito novamente. Tomara. Vamos então agora à página 3 com a coluna do Magna Vita. Zum, zum, zum. A esquerda carioca ficou de joelhos ao descobrir que a classe empresarial aplaudiu o presidente Bolsonaro. Para compensar, resolveram desqualificar os 400 empresários presentes na ACRJ. Não compreendem que atitudes como esta jogam o eleitor ainda mais no colo de Bolsonaro. Juventude Unida. Na última quarta-feira, 8/6, na sede do Diretório Estadual do Partido União Brasil, aconteceu a posse do novo presidente da Executiva de Juventude da capital do Rio de Janeiro, Caio Brazão. Entre aspas aí para fala, estou muito feliz em embarcar nesse lindo e desafiador propósito que é estar à frente da Juventude do União Brasil, RJ. Agradeço pela oportunidade e confiança do excelentíssimo presidente do União Brasil, RJ, Vaguinho, que tem um trabalho sério, responsável e inovador, assim como já tem feito como prefeito de Belford Roxo, declarou Caio. Vamos então a outra foto da coluna Abençoado. Fernanda Brum é um super nome no segmento gospel. Ela admite a importância em se posicionar nessas eleições na defesa da vida e do direito à fé. Por isso, fez questão de estar presente na filiação do Samuel Alencar, que é cristão, membro da IPAM e luta pelos mesmos valores. Abre aspas, está mais na hora de ter um lado, porque o muro tem dono, afirma a cantora e pastora. Agora, na chamada principal lá da nossa primeira capa, referente ao prejuízo 5 estrelas, TRE, requisito hotéis para abrigar zonas eleitorais, são 3 notinhas do Pinga Fogo. Então, vamos começar com a primeira, paradoxo. A hotelaria sofreu na pandemia e suas instalações foram usadas de forma cidadã para as campanhas de vacinação. Agora que o setor começa a recuperar o faturamento, hotéis de Copacabana, o cinturão mais turístico da cidade, estão sendo visitados por prepostos do TRE, pedindo seus salões para postos de votação. Estão fazendo isso sem considerar as características específicas do negócio hoteleiro que envolve segurança dos hóspedes e necessidade de acesso seletivo às instalações. Tá aí uma das fotos aí da coluna. E continua, bola de cristal. O desconhecimento do negócio hoteleiro está levando o TRE a cometer um grande equívoco. Para que o hotel fique longe desse confisco de espaço, terão de apresentar os contratos de locação e de eventos, que ninguém consegue com 100 dias para a votação confirmar e contratar. É uma fase apenas de pré-reserva. Além dos custos de segurança, um salão hoteleiro exige refrigeração com alto custo de energia e reforço na segurança, além do transtorno operacional se tiver hóspedes. Bancos. Corre a boca pequena que a transferência das zonas eleitorais de Copacabana atende um lobby dos bancos. Tradicionalmente, as agências, que não abrem nos fins de semana, podem fazer este papel e sem transtorno. É um mínimo de reciprocidade que o setor financeiro pode ter. As escolas municipais também, né? É, exato.
sem comentários sobre essa mudança aí. Vamos dar prosseguimento, vamos à página 4 de política? Exatamente. Primeiro encontro entre Biden e Bolsonaro. A reunião aconteceu em Los Angeles nesta quinta-feira. Em seu primeiro encontro com Joe Biden, nesta quinta, desde que o americano chegou ao poder, o presidente Bolsonaro disse que pretende terminar seu governo de modo democrático, além de defender a soberania da Amazônia, criticar a política de, entre aspas aí, fique em casa para o combate à pandemia. Durante sua fala, Biden fez elogios ao Brasil, é a legenda da foto aí, na conversa entre os dois presidentes aí. Outro destaque, reforçando parcerias. O presidente Bolsonaro editou na quinta-feira decreto pelo qual entram em vigor regras comerciais e de transparência de um acordo entre Brasil e Estados Unidos assinado em 19 de outubro de 2020. Abre aspas, trata-se de pacote comercial ambicioso e moderno que visa a promoção dos fluxos bilaterais de comércio e investimento, afirmou o Ministério da Economia. Na avaliação da pasta, ao modernizar as regras de intercâmbio comercial, o protocolo, quando colocado em prática, atenderá a reivindicações do setor privado dos dois países. No nacional, luz vermelha aí, um alerta, viu? SARG crescendo cada vez mais. Fiocruz alerta para alta de 39,5% das síndromes respiratórias graves. A média móvel semanal de casos de síndrome respiratória aguda grave, SARG, cresceu 39,5% entre a primeira e a última semana de maio, segundo o boletim Infogripe, divulgado na quinta-feira 9 pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Entre os dias 29 de maio e 4 de junho, foram registrados no país 7,7 mil casos da síndrome. Outros dois destaques do Nacional: São Paulo anuncia oficialmente o primeiro caso de varíola dos macacos e Itamaraty confirma a morte de brasileiro na Ucrânia. Vamos agora à página 5, Economia. Inflação desacelera em maio. IBGE informou que o IPCA de mês fechou em alta de 0,47%. A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, desacelerou para 0,47% em maio, informou ontem o IBGE. A variação veio abaixo das expectativas do mercado na mediana analista consultados pela agência Bloomberg projetavam alta de 0,6%. Então, veio um pouquinho abaixo aí do esperado. E olha só, Google aportará 1,2 bilhões de reais na América Latina. Google anunciou ontem que vai investir 1,2 bilhão de dólares americanos, que significam 5,8 bilhões de reais, na América Latina nos próximos 5 anos. Os recursos serão divididos em 4 áreas: infraestrutura digital, capacitação em habilidades digitais, empreendedorismo e comunidades inclusivas. Rio de Janeiro, página 6, sinal de alerta contra a Covid. Capital tem aumento de casos e internações em UTI pela doença. A Secretaria Estadual de Saúde pediu abertura de leitos em unidades federais. Segundo o painel Rio Covid-19, a taxa de ocupação dos leitos disponíveis para a Covid-19 na capital fluminense chegou a 50%. E 1,8% dos pacientes estão internados com a doença. Então, alerta de novo aí, ficar de olho na Covid novamente. Temos também outras editorias, né? Estado do Rio, Internacional, que você pode conferir tudo lá no nosso site, né? Esses foram os destaques do Correio da Manhã de hoje. Lembrando que essa versão é a nossa versão de final de semana, sexta, sábado e domingo. Tem nas bancas também já. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governador Cláudio Castro inaugura nova unidade do Castramóvel no Maracanã. E você vai ver também que preços de produtos que compõem cesta básica registraram queda. Boa notícia aí. O Correio da Manhã volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha?
você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. De acordo com a pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o valor do conjunto dos alimentos básicos necessários diminuiu em 14 capitais. Apesar da queda, quando comparado o valor da cesta entre maio de 2022 e maio de 2021, foi identificado que houve alta nos preços dessas mesmas regiões. Leite integral, farinha de mandioca, café em pó, feijão e tomate. Estes são alguns dos alimentos que fazem parte da cesta básica e que apresentaram um aumento no valor de compra em diversas capitais do país nos últimos meses. Apesar disso, uma pesquisa nacional da cesta básica de alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, apontou que houve uma queda considerável no valor dos produtos de abril para maio deste ano. Você sente que o preço dos alimentos aumentou? Mas de toda parte, não tem mais esse negócio de pesquisar preço, porque estão todos, uns aumentam de um lado, outros diminuem de outro. O pobre não está podendo comer nada mais. Tem que comer, se tiver, angu com feijão e olhe lá. O trigo aumentou, o feijão aumentou, o arroz deu um pouquinho, abaixou um pouquinho que eu uso, mas mesmo assim ainda está muito caro as coisas. Material de limpeza tão absurdo que a gente precisa limpar a casa, não é? A gente só não come, a gente tem que limpar a casa também. Está tudo muito caro. Aonde nós vamos parar, eu não sei. Quando comparado o valor da cesta básica com o valor do salário mínimo líquido, é possível observar que 59,39% do dinheiro é utilizado na compra de alimentos. O valor é menor em comparação a abril, que registrou 61%. Mas nas ruas o que se vê são pessoas considerando itens de compra básica como produtos de luxo. O básico hoje em dia é luxo. É luxo. Então, assim, não tem mais essa coisa de ser algo básico. Porque o coisa básico para a gente sobreviver não está mais dando para a gente conseguir consumir. O orçamento que eu tinha originalmente para as compras mensais agora foi para o lixo, né? Aquela coisa... Preciso de mais que o dobro para poder fazer a mesma refeição que eu fazia há uns 6 meses atrás. Em média, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, 5 vezes na semana, gasta 160 horas por mês. Já o Diese constatou que para conseguir comprar uma cesta básica, são necessárias 120 horas mensais. Ou seja, sobram apenas 40 horas para que as pessoas consigam renda suficiente para arcar com outras despesas. Eu acho que só da gente respirar já tá caro, moça. Mas o açúcar tá muito caro, o óleo tá muito caro. Os pobres não tem como comprar nem o da cesta básica. Se alguém consegue receber uma cesta básica, bota a mão pro céu. Agradeça a Deus, porque tá demais. Tá muito caro. E olha, a safra de grãos brasileira, que compreende os períodos de 2021 e 2022, deve ultrapassar os 271 milhões de toneladas, informou a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. A estimativa, que faz parte do 9º levantamento da safra divulgado pela empresa, aponta ainda um ganho de 15,8 milhões de toneladas na comparação com a safra anterior. Segundo a Conab, esse número na produção é explicado por um melhor desempenho do milho, que apresentou um crescimento de 32,3%, mesmo com as perdas causadas pelo comportamento climático e o baixo índice pluviométrico na região Centro-Sul. O levantamento mostra ainda que, ao final de maio, as culturas
culturas de primeira safra estavam com a colheita praticamente finalizada, as de segunda safra em fase inicial de colheita e as de terceira safra juntamente com as culturas de inverno em fase de semeadura. Na avaliação de Ribeiro, o resultado final vai depender do clima nos próximos meses. A Conab informou ainda que para o milho é esperada uma produção total acima de 115 milhões de toneladas, uma elevação de 32,3% em comparação com a safra anterior. Já em relação ao arroz, a produção será menor que a safra passada. A queda estimada é de 9,9%, devendo ficar um pouco acima das 10 milhões de toneladas. A Polícia Federal deflagrou essa semana a Operação Donos da Terra de combate ao desmatamento e a garimpos ilegais na terra indígena no sudoeste paranaense. Na ocasião, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. A ação ocorreu em conjunto com o IBAMA, FUNAI e Força Nacional, em uma área que faz parte dos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no Pará. Foram mobilizados 40 policiais federais em aeronaves, embarcações e viaturas para coibir crimes ambientais e crimes contra a ordem econômica, que tem penas de até 14 anos de reclusão. Ituna Itatá foi a terra indígena mais desmatada em 2019, segundo o monitoramento de satélite feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Nos 4 primeiros meses de 2022, foram destruídos mais de 1.300 hectares de floresta nos territórios indígenas, um aumento de quase 60% se comparado ao mesmo período do ano passado. A reserva Ituna Itatá liderou essa lista com 397 hectares desmatados, segundo o INPE. Boa parte do desmatamento é resultado da extração de ouro, feita com máquinas pesadas como balsas, dragas, pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas, equipamentos que deixam rastro de destruição. A Operação Donos da Terra faz parte de um conjunto de ações chamado Operação Guardiões do Bioma, criada pelo governo brasileiro para cumprir os acordos internacionais firmados na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 2026. Em uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Diário Oficial da União do dia 8 de junho, prorroga o treinamento e emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no país. A medida tem por objetivo a preparação do grupo para lidar com eventuais situações extraordinárias de grave crise no sistema penitenciário, conforme informado pelo Departamento Penitenciário Nacional. De acordo com a portaria número 96, a prorrogação valerá por 45 dias no período de 14 de junho a 28 de julho de 2022. O treinamento vai acontecer na Penitenciária Federal de Brasília e terá o apoio logístico e a supervisão do DEPEN. O número de profissionais a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação. Segundo o DEPEN, a Força-Tarefa exerce a coordenação das atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. Além disso, dá apoio à execução das assistências previstas na Lei de Execução Penal, assistência material, saúde, jurídica, educacional, social, religiosa, garantindo a humanização da pena. Todas as aplicações são baseadas nos modelos adotados pelo Sistema Penitenciário Federal. O Departamento Penitenciário lembra que também está no escopo da Força-Tarefa a transmissão de conhecimentos para os servidores das unidades federativas por meio de treinamentos, tanto em cursos de formação profissional quanto em cursos rápidos e específicos, como o uso de tecnologias materiais menos letais, escolta, entre outros. Alguns pontos da legislação trabalhista foram alterados e entre as mudanças mais relevantes está a retirada da obrigação de informar na carteira de trabalho o motivo de desligamento do trabalhador. Há também algumas alterações que, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, envolvem apenas procedimentos internos da pasta. Segundo a Agência Brasil, as mudanças estão presentes na portaria número 1486, publicada no Diário Oficial da União do dia 6 de junho. Ela altera a portaria anterior que regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, inspeção do trabalho, políticas públicas e as relações de trabalho. As modificações visam aperfeiçoar diferentes
diferentes aspectos da legislação infralegal, como regras para os fabricantes dos dispositivos de controle de ponto, adequação da gestão de dados do Ministério à Lei Geral de Proteção de Dados e melhorar o atendimento às entidades sindicais, informou o Ministério. Há ainda, de acordo com a pasta, também a preocupação em evitar discriminação ao empregado nas justificativas lançadas como motivo para o desligamento. E dados do CAGED mostram que a geração de empregos no setor de indústria se destacou este ano no Brasil. O segmento realizou mais de 127 mil contratações em 2022. A indústria brasileira tem atualmente mais de 8 milhões de funcionários contratados com carteira assinada. São 400 mil pessoas a mais em comparação com o registro nos 4 primeiros meses de 2021. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que trazem resultados de contratações com carteira assinada até o mês de abril de 2022. A indústria vem conseguindo aumentar o emprego. Isso se deve à vacinação, as pessoas irem para a rua, o setor de serviço está crescendo, essa ida das pessoas do setor de serviço demandam produtos da indústria. A indústria vem conseguindo trabalhar melhor com grandes desafios. Nós temos o problema da pandemia, do problema da escassez de matérias-primas, dessas dificuldades logísticas de recebimento de produtos, aumento de custos. A indústria está enfrentando grandes desafios, mas ela está fazendo tudo para tentar manter os preços e não passar esses preços para o consumidor, que está enfrentando o problema de perda de renda. A inflação tem castigado muito, não só os consumidores, como as empresas. Mas a indústria está dando seu papel, está contratando e tentando não repassar os preços. A expectativa do setor é que a diferença entre os 2 anos aumente ainda mais. Isso porque só nos primeiros 4 meses deste ano, o segmento contratou mais de 127 mil novos funcionários. Os dados mostram que a indústria registrou mais admissões do que desligamentos no período entre janeiro e abril deste ano. Neste ano, o melhor resultado do setor aconteceu em janeiro, quando aproximadamente 52 mil novos postos de trabalho foram criados no país. Na prática, no mês analisado, 290 mil pessoas foram contratadas, enquanto 238 mil foram demitidas. Em abril, último mês com dados divulgados pelo CAGED, foi registrado um saldo mensal superior a 26.500 contratações no setor industrial, com 285 mil admissões contra 259 mil desligamentos. E o governador Cláudio Castro inaugurou uma nova unidade do Castramóvel no Maracanã. Com a ampliação do serviço, a expectativa é que 100 mil animais entre cães e gatos sejam castrados. Para comemorar a castração de 75 mil animais por meio do projeto RJ Pet, o governador do Rio, Cláudio Castro, inaugurou uma nova unidade do Castramóvel. Um estado hoje que tem isso como política pública. Marcelo me colocou desde o começo a importância que a castração tinha para a população de animais, mas também para a saúde pública, para que os animais tivessem também uma vida digna, não ficassem por aí sem o mínimo controle. E esse controle fazendo que eles também tivessem uma subvida. Então, quando a gente fala em castração, também a gente fala na dignidade do bichinho. A castração, além de auxiliar no controle populacional, previne cães e gatos de doenças, diferente das vacinas anti-cio, que podem acarretar em câncer de mama nas fêmeas, além de diversas infecções. Para realizar o procedimento em cães, o animal deve ter pelo menos 3 meses. Já para os gatos, a castração pode ser feita após 2 meses de vida. O projeto RJ Pet foi criado em dezembro do ano passado e fornece, além do procedimento, a medicação necessária para o tratamento pós-cirurgia. Com a inauguração de mais uma unidade localizada no Maracanã, são um total de 4 castramóveis disponíveis em todo o estado. Os outros ficam localizados na comunidade da Muzema, além de 2, um na zona norte do Rio de Janeiro, em Irajá, e um na zona oeste, em Bangu. Somente na Baixada Fluminense são 700 mil animais entre cães e gatos em situação de rua. A expectativa com a abertura da nova unidade é que mais 25 mil animais sejam castrados até o fim deste ano. No entanto, ao levar o animal para a castração, é preciso ter atenção, pois os animais devem estar em jejum e, de preferência, antes do primeiro cio. Para agendar a castração, basta acessar o site
rjpet.com.br. Agora olha só, um menino de 4 anos foi encontrado depois de passar 2 dias sozinho em uma área de baixas temperaturas no estado de Montana, nos Estados Unidos. Hiker Webb desapareceu na última sexta-feira, dia 3 de junho, e foi encontrado no domingo, dia 5, depois de um grande esforço envolvendo equipes de socorristas, drones, helicópteros e barcos. Quando foi socorrido, Webb estava ileso, mas faminto, com sede e frio. Segundo o texto que o gabinete do xerife do condado de Lincoln publicou em sua página no Facebook, as autoridades enviaram um código vermelho de alerta para todos os vizinhos da família Webb, pedindo para que procurassem a criança em suas propriedades. O pequeno hiker estava brincando com o cachorro da sua família no quintal da casa onde morava, quando de repente desapareceu. Ele foi encontrado a quase 5 quilômetros do local, depois de enfrentar temperatura de 4 graus Celsius e chuvas fortes que atrapalharam o trabalho das equipes de resgate. O gabinete do xerife local ainda ressaltou que a vegetação densa da área tornou a busca ainda mais difícil. Quando a criança foi localizada, 53 pessoas estavam empenhadas no trabalho de resgate em toda a região. E você vai ver depois do intervalo que mais 4 mortes por Covid-19 foram confirmadas em Petrópolis. E a cidade contabilizou ainda 264 novos casos da doença. Nossa, está aumentando, né? E você vai ver também que CEAM, Três Rios celebra 1 ano de atendimento e proteção às mulheres. A gente volta já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. Entre janeiro e maio deste ano, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa registrou 654 vítimas de acidente de trânsito. O mês de maio apresentou um aumento de 43% se comparado com o mesmo período de 2021. Dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa mostram que os acidentes de trânsito aumentaram em 43% em maio deste ano, se comparado com o mesmo período de 2021. Só no mês de maio foram realizados 162 atendimentos, o maior percentual atingido desde fevereiro, quando os números foram altos devido às vítimas da tragédia do dia 15. As vítimas de acidentes de carro contabilizaram 32 casos. Destes, 4 eram menores de idade. Já os atropelamentos registraram um número menor, com 17 casos. Nos primeiros 5 meses deste ano, já foram registradas cerca de 600 vítimas atendidas no hospital, um aumento de 14% se comparado com o mesmo período de 2021, onde foram registradas 573 vítimas. As motos são as maiores responsáveis pelos acidentes na cidade e representam 59% das ocorrências no trânsito. Foram 68 entradas na sala de trauma do HST, destes 5 vítimas são menores de idade. O número da frota que circulou na cidade em maio deste ano também apresentou alta se comparado com o mesmo período de 2021. Foram 28.204 motos e 120.016 carros que transitaram nas ruas em 2021, enquanto em 2022 são 121.450 carros e 29.742 motos, segundo dados do Detran RJ. Tento dirigir com cautela, né? Com prudência, né? Porque a maioria dos acidentes é imprudência do motorista, quase 100%, né?
E o senhor já presenciou algum acidente na rua? Já vi alguns casos de moto, né? O trânsito está um pouco agressivo, né? Bastante prudência, né? Bastante atenção. Não atender celular, principalmente, entendeu? Tá sempre, ainda mais esse horário assim de pico, entendeu? Então tem que estar com bastante atenção, é o principal. Eu tomo bastante cuidado, atenção e dirijo sempre com prudência. Poxa, isso aí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Petrópolis, foram confirmados mais 4 óbitos causados pela Covid-19. Agora a cidade soma 1.668 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia. 4 mortes por Covid-19 foram confirmadas em Petrópolis e inseridas no painel de monitoramento de casos da Secretaria de Saúde, elevando para 1.668 o número de pessoas que perderam a vida por complicações decorrentes da doença na cidade. A Secretaria de Saúde tem ainda outros 4 óbitos suspeitos, cujos exames ainda estão em análise, o que pode elevar mais o número total de óbitos. A população petropolitana acredita que é hora de voltar a usar as máscaras de proteção. Eu estive essa semana muito gripada, aí resolvi voltar a usá-la. Vamos tomar muito cuidado com a Covid aí, procurar usar máscara, principalmente em lugar fechado, que Petrópolis vai ficar um surto dessa doença de novo. Contato você faz pelas gotas de saliva, pelas gotas que saem das narinas, pela fala, entendeu? Pelos espirros. Está voltando os casos de Covid, né? E como você vê, eu estou com máscara PFF2, máscara boa, e tentando se cuidar do jeito que posso. Já tomei a 4ª dose, que Petrópolis liberou para a minha idade a partir de segunda-feira. Já tomei a 4ª dose e se cuidar. Os dados do painel mostram que os números seguem crescendo. Com 264 novos casos confirmados entre terça e quarta-feira, a cidade soma 75.641 casos confirmados desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram 567 novas notificações computadas. No fim da tarde de quarta-feira, o município tinha 836 casos ativos da doença. Os casos ativos são referentes a pacientes que estão em fase de transmissão da doença. O painel mostra ainda que há 70 casos em análise. A cidade tem no registro desde quarta-feira 14 pacientes internados, sendo 5 com quadro grave, ocupando leitos de UTI e 9 em leitos clínicos. Eu acho que no tempo que se usou máscara, não tinha tanta gripe, né? Exatamente porque não transmite tanto vírus. A vacinação também é muito importante, que a pessoa está se imunizando, né? É igual uma vacina para gripe. Isso aí não é a gripe que está aí não, né? Isso aí é a Covid que está rodando aí. Voltar a tomar cuidados e principalmente a vacina. A vacina está disponível agora na maioria dos postos, entendeu? Sem ter comorbidade, sem nada. Então é super importante que todo mundo faça. Passado daquele período, né, que foi mais intenso, as pessoas foram relaxando, foram deixando de lado os cuidados preventivos. Então preocupa. E olha, na manhã dessa quinta-feira, um poste tombou após um caminhão de grande porte arrastar parte da fiação de uma concessionária de telefonia. Por conta disso, 6 linhas de ônibus foram afetadas. Um poste que fica na Avenida Getúlio Vargas, no Quitandinha, em Petrópolis, ameaçava cair nesta quinta-feira. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans, foi acionada e chegou por volta de meio-dia para interditar o local. Moradores da região contam que o poste tombou após um caminhão grande passar por aqui e arrastar parte da fiação de uma concessionária de telefonia. O equipamento agora se encontra assim e claramente oferece riscos tanto para os pedestres quanto para os motoristas. O incidente foi registrado por volta das 11 horas da manhã desta quinta-feira e causou transtornos no trânsito. Linhas de ônibus precisaram cumprir uma rota alternativa devido ao bloqueio da via. Dalva estava no local quando o acidente aconteceu e conta que precisou sair de perto do equipamento para não correr o risco de ser eletrocutada, já que também havia fios de alta tensão soltos pela via. Eu estava ali montando os baldes de tangerina, que eu trabalho vendendo fruta, e só escutei um caminhão passando e um barulho, tipo poste caindo. E o motorista saiu tão rápido que eu não vi nem a cor do caminhão na frente, né? E
Foi isso, e o rapaz chegou e pediu para mim sair daquele lado ali por causa da alta tensão. E foi muito rápido do que aconteceu. Se tivesse arrebentado um fio, eu ia morrer que nem ia ver. Escutei fregueses falando que não é a primeira vez que isso acontece, que o poste já ameaçou cair outras vezes. Segundo comerciantes, as lojas ficaram sem internet e linha telefônica. As equipes responsáveis pelo poste estiveram no local para avaliar os danos e fazer os reparos. Jorge é morador da região e conta que, além desse problema, as condições das ruas também são precárias. O problema aqui não só o poste caindo, né, igual aconteceu aqui agora com esse. As nossas ruas aqui, está um problema seríssimo esse calçamento aqui. Buracos para tudo quanto é lado. A gente tem que passar aqui de carro aqui, tem que estar procurando lugar para passar. Ônibus, coitado, a empresa também reclama que os ônibus estão quebrando, isso, aquilo, mas não é só o problema do ônibus. São as ruas que estão um problema, estão causa essas ruas aqui do entorno aqui do Quitandinha. Segundo o Cetranspetro, as linhas de ônibus 412 Quitandinha, 428 Espírito Santo e 465 Amazonas, que precisam passar pela via, foram desviadas para a rua São Salvador. Já as linhas 437 Amazonas, 466 Alagoas e 480 Quitandinha tiveram o trajeto alterado para a Avenida Ayrton Senna. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Teresópolis retomou na quarta-feira a parceria com a cooperativa Copivieira para a entrega semanal de alimentos provenientes da agricultura familiar. A iniciativa, que ajuda o produtor rural e as famílias carentes, vai entregar mais de 10 mil quilos de alimentos. Visando o não desperdício de alimentos próprios para consumo, mas que não tem valor de mercado, e a garantia da segurança alimentar das famílias assistidas pelos Centros de Referência da Assistência Social de Teresópolis, que estão inscritas no Programa de Atenção Integral à Família, ou seja, famílias consideradas de extrema vulnerabilidade socioeconômica, a Secretaria Social de Desenvolvimento Social de Teresópolis retomou na quarta-feira a parceria com a cooperativa Copivieira para a entrega semanal de alimentos provenientes da agricultura familiar. A iniciativa, que ajuda o produtor rural e as famílias carentes, vai entregar mais de 10 mil quilos de alimentos. A parceria é viabilizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, que paga a cooperativa parceira pelo alimento que seria descartado, e a instituição recebedora dessa verba faz a distribuição dos mesmos. No caso da Copivieira, a distribuição é feita para equipamentos da assistência social. Nesta primeira semana, foram entregues 2.250 quilos de alimentos variados. As entregas continuarão acontecendo semanalmente, onde outras instituições de permanência também serão contempladas. Vamos agora conversar com o Richard Stotzenburger, porque o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Três Rios completou um ano. Richard, conta pra gente. Oi Jorge, oi Roberta e a todos que nos acompanham. Exatamente, Jorge, completou um ano sem o Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Três Rios. E fez essa comemoração por conta das ações de políticas públicas e preventivas para as mulheres. Apesar disso, a gente traz um dado preocupante. Somente nesses 6 primeiros meses de 2022, já foram mais de 1.000 atendimentos, num total de 1.015 atendimentos, ou seja, um número alto. E, logicamente, que quando a gente vê esse número, é alarmante, é preocupante. Apesar disso, o CEAM ele atua com a equipe integrada e que faz o monitoramento das ações e também das ocorrências. Com isso, eles conseguem ter um mapa aonde apontam as principais incidências e ocorrências e também, por meio desse mapa, eles conseguem adotar então as medidas e as ações necessárias no combate aí à violência contra a mulher. Como a gente comentou, é uma ação importante, comemora um ano, traz esse reforço, esse apoio para as mulheres, mas ainda assim, em pleno 2022, as violências às mulheres ainda são muito altas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Verdade, são dados preocupantes, né?
Na última quarta-feira, a Unidade Básica de Saúde do bairro Parque Moroni, em Paraíba do Sul, realizou na Escola Municipal Irmã Montedônio ações do programa Saúde na Escola. Na ocasião, foi verificada a caderneta vacinal, medidas de peso e altura, avaliação de saúde bucal e ocular. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Caso alguma alteração nas avaliações seja encontrada, nas crianças e jovens serão acompanhados pela equipe da UBS. A convite de Shopping Center, os alunos do projeto Atividades Físicas para os Especiais ganharam na quarta-feira uma sessão exclusiva de cinema, lanche e muita diversão. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Teresópolis por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com o Shopping Center. O projeto tem como objetivo contribuir com a inclusão de portadores de necessidades especiais, tornando-os mais independentes e seguros, assim como elevando a autoestima, melhorando a autoconfiança e oportunizando a socialização e sua aceitação. Por meio das atividades recreativas e desportivas, é possível contribuir com a melhora na qualidade de vida de cada aluno. O propósito é atender alunos a partir dos 7 anos em turmas com no máximo 20 pessoas. As aulas acontecem normalmente no ginásio poliesportivo Pedro Jarrara, na Várzea, nas segundas e quartas-feiras na parte da tarde. Mas, temporariamente, as aulas estão sendo realizadas na Casa de Portugal, também na Várzea. As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria de Esporte e Lazer. E olhem, o ultramaratonista Delino Tomé deu início a um novo desafio pessoal e solidário. Ele vai percorrer 309 quilômetros entre Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e Aparecida do Norte, em São Paulo, por uma boa causa. Olhem só. O atleta realiza todos os anos iniciativas semelhantes a essa com o intuito de arrecadar ajuda financeira e alimentos para serem doados a pessoas em vulnerabilidade social. Este ano, os donativos arrecadados serão encaminhados para instituições beneficentes, entre elas a APAE Teresópolis. O objetivo é chegar à Aparecida até sábado, dia 11 de junho. O prefeito Vinícius Clausen parabenizou Delino Tomé pela iniciativa e desejou boa sorte ao atleta, que levará o nome de Teresópolis com ele. Atletas do grupo Amigas que a Corrida Me Deu e outros corredores da cidade acompanharam o ultramaratonista até o Soberbo. A partir dali, o atleta segue até a Aparecida do Norte e contará com a ajuda dos companheiros de treino, amigos e das iniciativas públicas e privadas. Acompanharam a largada de Delino a Secretaria de Esporte e Lazer Giovânia Ramos, o secretário de Desenvolvimento Social Valdec Amaral e a vereadora Érica Marra. As doações de alimentos podem ser entregues na Secretaria de Esporte e Lazer, que fica no Ginásio Padrão, na Casa de Portugal, localizada na Avenida Lúcio Moreira, 850, na loja Unisport, localizada na Calçada da Fama Batista Automóveis, Avenida Felino Sodré, número 980, ou por meio das contas bancárias APAE Teresópolis, no Pix, que aparece na tela, ou da Instituição Maria de Nazaré, que é o Banco Bradesco, e os dados também aparecem na tela. Muito bom. E já que estamos falando de esporte, vamos chamar novamente o Richard. Richard, o que temos para o fim de semana? Quais são aí as notícias do esporte? Oi, Roberta, vamos lá, vamos dar o destaque aqui. O primeiro deles é relacionado ao Flamengo, que vai anunciar, então, Dorival Júnior como seu novo técnico. Essa apresentação oficial vai ser feita nesta sexta-feira. Ontem, inclusive, a equipe, a diretoria do Flamengo já fez esse anúncio da contratação. Esse contrato com o Dorival Júnior, ele vai até o fim do ano e não há uma multa rescisória. Caso o Dorival Júnior consiga algum título importante com o Flamengo, vai receber um bônus aí no salário um tanto quanto favorável, vamos dizer assim. Lembrando que essa é a terceira passagem de Dorival Júnior pelo rubro-negro e ele, inclusive, estava no Ceará, então vai assumir o comando.
durante um mês aí de intervalo para montar a comissão técnica, fazer os ajustes, tanto defensivos como ofensivos, né? A questão de mais gols, a equipe não tem produzido gols e muitas falhas defensivas, incluindo a situação do goleiro. O Flamengo só nesse ano já utilizou 4 goleiros, né, do seu grupo, e ainda não conseguiu uma posição fixa e segurança nas partidas. Dentre os goleiros estão o Santos, que foi lesionado, Diego Alves, que atuou poucas vezes nesse ano, além do Hugo, que está fazendo as partidas mais regularmente, mas está sendo aí questionado por conta de falhas, e também o goleiro mais jovem da equipe, que atuou somente pelo Carioca. Além nesse um mês, o Flamengo tem 4 partidas importantes. 2 relacionadas à Libertadores e 2 relacionadas à Copa do Brasil. Esses jogos serão agora em junho e em julho. Essa vai ser uma missão difícil para o Dorival Júnior. Vamos mudar um pouquinho rápido de assunto aqui, porque Lewis Hamilton será agora considerado um cidadão brasileiro honorário. Exatamente, é um projeto que foi realizado e votado na Câmara dos Deputados e que foi aprovado. Esse projeto ele foi criado desde o ano passado, quando Lewis Hamilton, aqui no Grande Prêmio de Interlagos, em São Paulo, ergueu a bandeira do Brasil, muito similar a um dos nossos ídolos aqui da Fórmula 1, que é o Ayrton Senna. Ano passado, quando ele venceu o Interlagos, então ele ergueu essa bandeira e se disse muito honrado com essa homenagem, vamos colocar assim. Vamos voltar então para o futebol, porque agora o assunto é sério. Foi divulgado o relatório da CPI, né, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre o acidente da Chapecoense em 2016, que deixou 71 mortos. Nesse laudo, foi apontado que as empresas responsáveis agiram de má fé, ou seja, que não foram responsáveis pela viagem, entre elas a Lamia, que foi a empresa que fez essa viagem. De acordo com esse relatório, a empresa Lamia teria 300 milhões de reais, foi o que foi apresentado pela empresa, de aporte para fazer essas operações. No entanto, esse laudo apresentou que a arrecadação da empresa era 12 vezes menor, de apenas 25 milhões de reais. De acordo com a Lamia, esse investimento seria para que as empresas, após realizarem as viagens com os clubes de futebol, a empresa arrecadaria esse valor. Só que isso não aconteceu. Além disso, há também indícios de que a empresa responsável por fazer as indenizações às famílias das vítimas desse acidente não estavam fazendo os repasses de 100% do valor. A Caixa Econômica Federal também estava relacionada a esses repasses, mas não foi investigada. A gente lembra que esse acidente da Chapecoense, ele foi na semifinal da Sul-Americana e, no caso, por conta do acidente, a Chapecoense, né, a equipe de Chapecó, foi então considerada a campeã. A gente lembra ainda que esse acidente ele foi ocasionado por conta da falta de combustível. Isso porque o trajeto da onde seria a partida até o Brasil é aclive, ou seja, descida. O combustível do avião é menor, né? O custo do combustível é menor. No entanto, do Brasil para onde seria o jogo é maior, porque o avião precisa subir. Nessa época, nesse período, a empresa responsável colocou a mesma quantidade de combustível na ida e também na volta. Quando chegou perto do aeroporto, acabou o combustível. Até um dos motivos na época que a investigação foi feita é que o avião não explodiu, justamente por conta da falta de combustível. É lamentável lembrar desse caso que aconteceu em 2016 e da irresponsabilidade dessas empresas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Nossa, Richard. Essa tragédia foi bem... irresponsabilidade, né? Tantas vidas por conta de falta de combustível. Nossa, até arrepia lembrar, né? Saíram, se eu não estou enganado, 2 jogadores vivos e um não embarcou. Um deles que sobreviveu perdeu uma perna, né? Acabou com a carreira no futebol do rapaz, enfim. É bem triste mesmo. Vamos então à previsão do tempo. A previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu parcialmente nublado ou nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora e rajadas de vento de intensidade
moderada a forte. As temperaturas vão variar entre 15 e 22 graus em Nova Friburgo, mínima de 18 e máxima de 26 graus em Paraíba do Sul e Três Rios, 14 e 23 graus em Pati do Alferes, 13 e 21 graus em Petrópolis e entre mínima de 14 e máxima de 21 graus em Teresópolis. E olha, a programação dos 5 dias de solstício do som já foi divulgada. Um dos eventos mais tradicionais de Petrópolis vai dar início à 24ª edição a partir do dia 17 na Praça da Liberdade. MPB, forró, jazz, blues, rock e metal. Estes são alguns dos estilos musicais que vão agitar a Praça da Liberdade dos dias 17 a 21 de junho, na 24ª edição do Solstício do Som. O Solstício foi um evento, que começou no ano de 2010 com a iniciativa de produzir arte local e contribuir com a produção local que já tem em Petrópolis. Tem muito artista local. Inclusive, gente, valoriza quem é artista local, ouve, começa a seguir, porque tem muita coisa boa dentro da cidade que muitas vezes a gente não nota. As mais de 30 horas de evento vão acontecer aqui na Praça da Liberdade, que é considerado um dos principais pontos turísticos de Petrópolis. Além de muita música, o Solstício também vai contar com a Galeria Michael Leonards, apresentações de dança, peças teatrais e exposições literárias. Ano passado a gente teve uma galeria de exposição do Michael Leonards, que é um artista também que era petropolitano, então tem essa galeria em homenagem ao nome dele, que ficou até um pouco depois do Solstício, com vários artistas também do segmento de arte visual de Petrópolis. Gente que canta em outros idiomas, gente que nem canta porque simplesmente é só instrumental, tem muita coisa diferente. A banda Oni Blues, por exemplo, estreou as apresentações no próprio palco Solstício e neste ano vai comemorar uma década de existência no palco onde tudo começou. Outra atração que também vai estar presente no evento é a Tribo de Gonzaga. Se a gente levar em consideração que a gente está num mês de alta temporada, e vai ser assim, uma coisa que eu acho muito importante, a gente está ocupando um espaço, tipo, a Praça da Liberdade, por mais que ela tenha ela por si só, vai estar tendo um evento, vai atrair gente. A gente, teoricamente, está no coração aqui do circuito histórico, onde as pessoas são conhecidas, onde as pessoas vêm conhecer, no caso, Então, assim, eu acredito num volume bem alto de gente, não posso falar em números, como eu falei, sou bem difícil com números, mas eu acredito numa quantidade bem alta de gente, principalmente porque é um mês de alto turismo na cidade, com alto potencial. Para conferir a programação completa dos 4 dias de evento, basta acessar o site da TVC, a TV do Correio da Manhã. O Solstício está chegando, faltam 9 dias, vai ser aqui na praça. Para quem não sabe o que é, dá uma pesquisada no YouTube, nas redes sociais, vem falando quem vai participar. Eu citei tanto porque é uma banda que é muito legal e atrai muita gente de Petrópolis, é a Tribo vai estar aqui no Solstício, é de graça, é só você chegar e ver quem está na cena musical, quem tem de legal, quem tem no novo, e assim, se lembra, vamos acreditar, tipo, na produção que a gente tem local, tipo assim, tem muita coisa em Petrópolis que é muito boa. Bom, a gente vai se despedindo e a gente vai te dando tchau. E como o fim de semana já chegou, a gente apresenta agora a programação da Agenda Cultural. Tchau, bom fim de semana e fique com a nossa Agenda Cultural. Mais um fim de semana chegou e com ele a nossa Agenda Cultural. Hoje é dia do rap ao funk no Calçada da Fama com MD Chef, Dom Like, Yamalbi e DJ Júnior Andrade. Já amanhã é dia de misturar o funk com o pagode. Vai ter o fervo com o FP do Trembala, o grupo Forma Certa e o DJ Júnior Andrade. Os eventos começam a partir das 10 horas da noite e os ingressos podem ser comprados pelo site simpla.com.br. E para quem gosta de pagode, neste domingo vai ter a 3ª edição do Pagode Fox Sunset. Desta vez, as atrações são o grupo Nosso Bem, grupo Duplo Impacto, DJ Neném Freitas, DJ Field, MC Tavim, cantor Everton Macai e Marquinhos Forma Certa. Esta edição acontece na Fazenda Samambaia a partir de 1 da tarde. Os interessados podem adquirir os ingressos pelo WhatsApp 24 992 14 7185.
E já tem mais um evento marcado para acontecer no Parque de Exposições de Itaipava ainda este ano. No dia 17 de julho vai acontecer o Festival de Inverno com as atrações Tiaguinho e DJ Pedro Sampaio. As vendas já estão abertas e os ingressos podem ser comprados pelo site bilheteriadigital.com. E em Pati do Alferes, neste sábado, acontece a abertura oficial da tão esperada Festa do Tomate. O evento começa a partir das 5 horas da tarde no Parque de Exposições Amaury Monteiro Pulig, em Avelar. Para este fim de semana, as atrações principais são Gabriela Rocha, amanhã Davi Sarcer e no domingo Gustavo Lima. O evento ainda acontece até o dia 19 de junho. E a Rua 16 de Março, em Petrópolis, tem uma programação recheada para este fim de semana. Hoje vai ter o projeto Vem Dançar com a Gente, com alunos do curso de dança do Arte na Avenida. Já amanhã, os 4 casais mais famosos das histórias do escritor britânico William Shakespeare se apresentam na Rua 16 de Março, em esquetes teatrais com alunos do curso de teatro do Arte na Avenida. Toda a programação é gratuita. Também em Petrópolis, hoje e domingo, acontece o Festival do Chocolate. Esta é mais uma edição para os amantes do chocolate, que vai reunir docerias, confeitarias e chocolaterias da cidade, além de café e artesanato. A feira acontece, como de costume, na Avenida Ipiranga, número 846, de 9 horas da manhã às 8 horas da noite. E a Deguste está com uma edição especial pré-Oktoberfest, que acontece hoje e amanhã. A feira traz cervejas artesanais, gastronomia e música. Hoje, a feira acontece a partir das 6 horas da tarde e amanhã a partir das 11 horas da manhã na Praça da Águia. A entrada é gratuita. No Sesc Quitandinha, neste sábado e domingo, vai ter festa junina. Depois de 2 anos de pandemia sem poder realizar o arraiá, no sábado a festividade acontece entre 2 da tarde e as 8 da noite. E no domingo, entre 11 da manhã e 7 da noite. O evento conta com apresentação artística, barracas com brincadeiras e comidas típicas e muita quadrilha. A entrada é franca e todas as brincadeiras vão custar R$ 2,00. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.